E após reações do setor do agronegócio ao veto do presidente Lula, a isenção dos fiagros na regulamentação da reforma tributária, o governo deve enviar ao Congresso hoje um projeto que livra os fundos da taxação. Ao mesmo tempo, a Frente Parlamentar da Agropecuária se movimenta para derrubar esse veto presidencial. Nós repercutimos o assunto e vamos conferir na reportagem. O preço médio do hectare para terras agricultáveis no Brasil ultrapassa os R$30 mil. Para preparar o solo para o plantio, um trator com uma grade acoplada custa R$95 mil em média. Já o valor da semeadura vai depender da cultura. No caso da soja, o custeio da lavoura, que inclui sementes, corretivos de solo e defensivos agrícolas, está avaliado em R$ 3.400 por hectare para a safra 2024-2025. Um pivô de irrigação em torno de R$ 5 mil por hectare. Nesse caso, apenas para plantar 1 hectare de soja, o produtor teria que investir mais de R$ 133 mil. A área estimada de plantio de grãos para a safra atual é superior a 47 milhões de hectares. Diante desses custos para produzir no país, fundos de investimentos no setor produtivo são essenciais. É o caso dos fiagros. Criado em 2021, esse tipo de fundo capta recursos de pessoas físicas ou empresas para serem investidos em imóveis rurais e atividades da produção do setor agroindustrial. Em 2024, o patrimônio dos fiagros atingiu quase 41 bilhões, com a participação de cerca de 600 mil cotistas. Pelas regras atuais, os rendimentos desses fundos, distribuídos periodicamente, são isentos do imposto de renda desde que contenham o mínimo de 100 cotistas. No final do ano passado, o Congresso Nacional incluiu os fiagros como isentos também dos novos impostos criados na reforma tributária, mas o trecho foi vetado pelo presidente Lula sob a justificativa de inconstitucionalidade. Isso implica uma necessidade de revisão de mecanismos, inclusive de incentivos fiscais, a fim de evitar medidas restritivas se traduzam em entraves ao financiamento e desenvolvimento do setor. Veto que também impactou, dentre outros, fundos de investimentos imobiliários. Nesse contexto, parlamentares da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, temem novas taxações. Qual foi a nossa reação? Surpresa, porque tinha sido combinado, e desconfiança. Vetou porque estão pensando em taxar? Aí fomos dialogar e nos mobilizar. Estamos mobilizados. Quando o governo tira a isenção desses fundos, naturalmente, no caso do agro, vai reduzir a área plantada, vai reduzir a oferta, por consequência disso vai gerar inflação e vai piorar ainda mais a vida do brasileiro. Para resolver o impasse e evitar nova derrota, o governo deve apresentar uma mudança no segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que está em análise pelo Senado Federal ou por uma nova lei. Houve um acordo que nós fizemos já em relação ao fundo imobiliário e vamos falar com o pessoal do agro para harmonizar a lei complementar com o que diz a Constituição. O veto se deveu ao fato de que havia uma desarmonia entre o texto da lei complementar e da emenda constitucional, e nós encontramos uma solução de harmonizar o que, segundo relatos dos interessados, contempla os dois setores. Que lá na redação ficou uma coisa híbrida. Ele é contribuinte para algumas coisas e não é para outras. Isso aí é que gerou a controvérsia jurídica. Então, se nós estabelecemos qual vai ser o critério em qualquer caso, harmoniza com a Constituição e supera a questão do veto. Se for necessário, a bancada ruralista já articula a derrubada dos vetos. Estamos aguardando. Se vier e der tranquilidade, nós acataremos. E nos empenharemos que seja votado o mais rápido possível. Se vier e não der segurança, nós vamos continuar na nossa mobilização para derrubar o veto, para deixar claro, portanto, a não taxação dos fundos de investimento. Uma declaração do ministro Haddad muito amena em relação ao agronegócio, botando panos quentes numa relação que tem sido um pouco tumultuada entre o atual governo e o agronegócio, que precisa e deve e merece, porque é ele que dá o abastecimento interno de alimentos, o que não é pouca coisa, e o superávit comercial com a exportação do agronegócio.